Olha, nós já estudamos as misturas homogêneas e heterogêneas. Agora nós vamos estudar algo mais abrangente, que são sistemas homogêneos e heterogêneos. Preste atenção que isso aqui cai muito em prova e eu vou dar vários exemplos mostrando onde é que os alunos, inclusive, costumam errar, tá bom? Então, o que é um sistema? É o objeto de nossa observação. Nós já vimos que os sistemas podem ser abertos, fechados ou isolados. Um sistema é algo que você vai estudar. Um copo com água é um sistema, é algo que você vai estudar. Um copo com água, 2 cubos de gelo e óleo e areia no fundo. Pronto, é um sistema que você vai estudar. Ok? É o objeto de nossa observação em função de seu aspecto visual ou macroscópico. Esses sistemas podem ser classificados em sistema homogêneo ou sistema heterogêneo. O que é um sistema homogêneo? É o sistema que apresenta uma única fase. Esse tipo de sistema é composto de maneira variável, podendo ser formado por uma única substância ou por uma mistura de substâncias. Por exemplo, água pura é um sistema homogêneo. Só tem uma fase, água pura. Só tem também um componente. Água com açúcar dissolvido é também um sistema homogêneo. Não é mais uma substância pura. É uma mistura. É uma mistura homogênea. Então, tanto uma substância pura é um sistema homogêneo, como também uma mistura homogênea é um sistema homogêneo. Água destilada é uma substância pura, é um sistema homogêneo. Água com açúcar e sal dissolvidos não é uma substância pura, é uma mistura homogênea e também é um sistema homogêneo. Então, existem 2 tipos de sistemas homogêneos. Ou uma substância pura, que pode ser simples ou composta, ou uma mistura homogênea, que tem 2 ou mais substâncias reunidas, formando um sistema com uma única fase. Vou dar exemplos aqui para você entender. Mas para que fique bem claro que um sistema homogêneo ou pode ser uma substância pura, ou pode ser uma mistura homogênea, uma solução. Então, água pura, água destilada. Ali eu tenho uns 5 litros de água destilada. Só tem H2O ali. Então, só tem uma fase, só tem um componente, que é H2O. É um sistema homogêneo. É uma substância pura composta. Qual é um erro muito comum? O cara dizer que água destilada é uma mistura homogênea. Está errado. Água destilada é um sistema homogêneo, porque só tem uma fase. Mas não é uma mistura homogênea, Alexandre. Por que é que não é uma mistura homogênea, pessoal? Porque para ser mistura, tem que ter 2 ou mais componentes. É uma mistura de quê? Água com água? Água destilada só tem H2O, então não é uma mistura homogênea. É uma substância pura, composta, formada por uma única substância. Só tem uma fase, só tem um componente. É um sistema homogêneo, mas não é uma mistura homogênea. É um sistema homogêneo porque só tem uma fase. É um sistema homogêneo formado por uma substância composta, por uma substância pura composta. Como eu te disse, sistema homogêneo pode ser formado por uma substância pura, mas pode ser formado também por uma mistura homogênea, que é o nosso segundo exemplo. Agora imagine a água mineral. A água mineral tem o que, Alexandre, ali dentro? H2O e um monte de sais, um monte de cátions e um monte de ânions dissolvidos. Tem uma única fase. Tem vários componentes. Se tem uma única fase, é um sistema homogêneo. É uma mistura homogênea? É, porque é mistura, pessoal. Tem água e diversos sais dissolvidos. E é homogêneo, só tem uma única fase. Então, o sistema homogêneo pode ser formado por uma substância pura, como água destilada, e um sistema homogêneo pode ser formado por uma solução, por uma mistura homogênea. Um erro muito comum, o cara dizer que a água mineral é uma substância pura. Aí o outro diz, é pura sim, que eu bebo. Se não fosse puro, eu não bebo. Cuidado, esse puro aí está sendo usado de forma genérica, no senso comum. A água destilada não é uma substância, a água mineral não é uma substância pura. É uma mistura homogênea. Se é uma mistura, tem vários componentes. Se tem vários componentes, como é que é uma substância pura? Uma substância pura só pode ter um componente, tá certo? Então, com isso, você está vendo o seguinte, ó, que uma mistura homogênea é um sistema homogêneo. Mas nem todo sistema homogêneo é uma mistura homogênea. Por quê? Porque a água destilada é um sistema homogêneo, mas não é uma mistura homogênea. Toda mistura é sistema, eu vou já dizer isso. Mas nem todo sistema é mistura. Olha aí, toda mistura é sistema. Toda mistura homogênea é um sistema homogêneo. Mas nem todo sistema homogêneo é uma mistura homogênea. Está aqui um sistema homogêneo, água destilada,
que não é uma mistura homogênea, é uma substância pura. Tá beleza? Então, estou dando exemplos aqui que é onde a galera derruba muitos alunos, mas você não vai cair nessa não. Agora vamos falar dos sistemas heterogêneos. Sistema heterogêneo é o sistema que apresenta mais de uma fase. Portanto, ele é descontínuo, tem mais de uma fase. Esse sistema heterogêneo ou é formado por uma mistura heterogênea, por mais de uma substância, como água e óleo, ou então por uma substância pura, mas uma substância pura que está em estado físico diferente. Água e gelo é um sistema heterogêneo, que tem duas fases, a fase líquida e a fase sólida. Mas não é uma mistura, porque só tem água. Gelo é água sólida e água líquida, que está dentro do copo. Água líquida e água sólida só tem água. Então é uma substância pura em dois ou mais estados físicos diferentes. É um sistema heterogêneo. Mas não é uma mistura heterogênea. Por isso que eu disse, toda mistura é sistema, mas nem todo sistema é mistura. Vamos ver exemplo, para ficar bem claro. Exemplos que a galera costuma errar. Aqui, água com um monte de cubo de gelo. Quantas fases tem? Duas. A água líquida, que é uma fase, e a água sólida, que é outra fase. Duas fases. Pode ter 10 cubos de gelo que não interessa. Só tem um componente, H2O. Imagina que aquilo ali seja de água destilada. Cubos de gelo, de água destilada e água líquida destilada. Só tem um componente, H2O. É um sistema heterogêneo? É, porque tem duas fases, fase líquida e fase sólida. É uma mistura heterogênea? Não. Mistura de quê? Água com água? Água e gelo é uma mistura? Não. O gelo é água. E a água líquida também é H2O. Então, não é uma mistura heterogênea. É uma substância pura, composta, em fases diferentes. Por isso que é um sistema heterogêneo. Porque é uma substância pura, composta em fases diferentes. Fase sólida e fase líquida. Ou em estados físicos diferentes, como você queira dizer. Então, nem todo sistema vai ser mistura. É um sistema heterogêneo, mas não é uma mistura heterogênea. Agora, água e óleo. Água e óleo tem duas fases, tem dois componentes, a água e o óleo. É um sistema heterogêneo, porque tem duas fases, e é uma mistura heterogênea. Toda mistura é sistema. Água e óleo é uma mistura heterogênea? Então é um sistema heterogêneo. Mas nem todo sistema é mistura. Água e gelo, formados por água destilada, é um sistema heterogêneo, mas não pode ser uma mistura heterogênea porque só tem um componente, H2O. Tá bom? Então, muito cuidado, eu estou mostrando aonde a galera costuma errar. Dizer que água e gelo é uma mistura heterogênea. Muita gente diz. Mistura de quê, amigo? De água com água? Né? Só tem um componente, só que as fases de agregação são diferentes. Aqui faz um resumo. Um sistema homogêneo só tem uma fase. Quais são as maneiras que um sistema homogêneo pode se apresentar? Uma substância pura, que só tem um componente, como por exemplo água destilada. Ou então uma mistura homogênea, que tem mais de um componente, por exemplo, a água mineral. Uma substância pura pode ser simples ou composta, como a gente já estudou. E um sistema heterogêneo, que tem mais de uma fase, como é que ele pode se apresentar? Ele pode ser uma substância pura, mas uma substância pura que só tem um componente, mas está em estados de agregação ou estados físicos diferentes, como água e gelo, é um sistema heterogêneo. Mas não é uma mistura heterogênea, é uma substância pura, em fases diferentes. E qual é a outra forma de um sistema heterogêneo se apresentar? Uma mistura heterogênea. Por exemplo, tem mais de um componente, que é água e óleo. Aquilo que eu coloquei, toda mistura é sistema, mas nem todo sistema é mistura. Vamos ver como toda mistura é sistema? Mistura homogênea, água mineral, sistema homogêneo. Mistura heterogênea, água e óleo, sistema heterogêneo. Toda mistura é sistema. Vamos ver como nem todo sistema é mistura? Sistema homogêneo, água destilada, não é uma mistura homogênea. Sistema heterogêneo, água e gelo, não é uma mistura heterogênea, porque só tem um componente, tá certo? Então, toda mistura é sistema, mas nem todo sistema é mistura. Para finalizar essa parte, ó, uma substância pura pode formar sistemas homogêneos ou heterogêneos, dependendo do estado físico em que ela se encontre. A água destilada na fase líquida é um sistema homogêneo. A água destilada na fase líquida, na fase sólida, é um sistema heterogêneo. Água e gelo. As misturas homogêneas formam sistemas homogêneos.
E as misturas heterogêneas formam sistemas heterogêneos. Aquilo que eu disse. Toda mistura é sistema. Toda mistura é sistema. Mas nem todo sistema é mistura. O número de fases do sistema nem sempre é igual ao número de componentes. Por exemplo, água e gelo. Tem quantas fases? 2 fases. Tem quantos componentes? Só um. H2O. Repito, eu estou imaginando que a água é água destilada e o gelo é água destilada na fase sólida. Só tem um componente, que é H2O. Finalizamos essa parte, nós voltaremos já já com a última parte, que é falar dos fenômenos físicos, químicos e nucleares.